Queridos, a paz do Senhor. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nesta manhã? Queridos, que bênção, que prazer, que privilégio poder estar mais uma vez com uma oportunidade de servir ao Senhor, de pregar a sua palavra. Que bênção poder retornar a esta casa, servir a vocês mais uma vez. De fato, estar com vocês é estar entre amigos. Não só entre amigos, mas estar em casa. Sou grato a Deus pela vida do nosso querido pastor Moisés, que não pode estar aqui nesta manhã. Como já foi dito, está enfermo, mas nós cremos na restauração completa da saúde do nosso pastor. Mas eu faço menção que Deus continue abençoando a vida dele de uma forma poderosa, que Deus possa fazer a sua saúde ser restabelecida para a glória do nome de Deus. Louvar a Deus pela vida da sua esposa. Deus continue abençoando a vida da senhora de uma forma poderosa. Ser grato a Deus pela vida dos homens de Deus que são presentes de Deus para a minha vida. Johannes, Jorge, vocês são bênçãos, são amigos. 9 horas da manhã eu encostei o carro ali fora, aí Johannes disse: tu já chegou? Aí eu disse: no cartaz estava 9 horas. Eu não vou arriscar ser disciplinado por vocês dois. 9 horas em ponto eu estava com o carro estacionado aí, eu sou obediente. Então que bom, que prazer saber que vocês têm aberto as portas para receber aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Isso me alegra muito. Eu tô bem melhor do que da última vez. Da última vez eu fiquei dizendo para os meninos que estavam tirando a foto para tentar buscar um ângulo, porque não estava muito favorável no carnaval. A gente estava indo numa maratona e ali em Campos Sales, o abençoado de um besouro visitou o meu rosto. Vocês lembram como é que estava? Não era muito favorável. Mas mesmo assim a gente ainda gravou um vídeo. Toda vez que eu olho para o vídeo eu lembro da minha querida irmã ali. A gente ali dentro da cozinha e eu até imagino quem foi que vazou o vídeo. Não vou dizer quem foi não, mas eu acho que ele está aqui atrás de mim. E vazou o vídeo aí, todo mundo me mandando o vídeo, a gente cantando ali depois do culto de manhã na cozinha. E eu acho que eu estava até com uma caixinha de som. Eu disse: Jesus. Parecia um ceguinho, com um óculos escuro por causa do olho, e com a caixinha de som, e as meninas e os varões aqui correndo comigo dentro da cantina, aquele mover todo. Então que bom, eu sou muito grato a Deus por ter sido abraçado por vocês. Nosso querido presbítero Clerto, Deus continue abençoando a vida do senhor de uma forma poderosa. Evangelista, perdão, o senhor não vai me disciplinar por isso não. Eu vim com expectativa grande de depois do culto. Já dizia Samuel Mariano, depois do culto você vai ver. Então eu estou crendo que tem uma mesa posta, preparada na casa da irmã. Glória a Deus. E eu crendo, queria dizer glória a Deus, confirmar o negócio. Que bênção, tem feijão, então já é suficiente. Então que bênção, o pastor Josué também, prazer conhecê-lo. Que Deus continue abençoando sua vida. Os meus amigos também que estão aqui atrás, nosso querido irmão Neto, o conheci ali agora em Pentecostes. Deus continue abençoando sua vida. Nosso querido pastor, eu fiquei tão animado lá no Pentecostes. O pastor Mourão disse: rapaz, a pastora disse: pode levar o rapaz que o senhor não vai se arrepender não. Eu disse: rapaz, eu estou importante. A pastora falou bem de mim, me indicou, é Deus na minha vida. Então que bênção. Me acompanha nesta manhã Túlio, é um auxiliar ali da nossa congregação ali no Templo Central em Messejana. Ele disse: não se preocupe, você não vai sozinho, eu vou com você. Então que bênção, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Quantos querem ouvir Deus nesta manhã, digam amém. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Para a nossa breve meditação na manhã deste dia. Primeira de Reis, capítulo de número 17. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se não me encontrou, diga espere por mim. Está escrito assim, Primeiro de Reis, capítulo de número 17. Então Elias o tisbita
dos moradores de Gileade. Disse a Acabe: vive o seu Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Eu gosto da tradução King James Fiel 1611, que está escrito: cuja face eu estou de pé, ou me ponho em pé. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Queridos, o período não era dos mais fáceis. No que tange é concernente à espiritualidade desta nação, eles estavam vivendo um período de declínio, um período de apostasia. O período dos reis de Israel, esta nação não está mais desfrutando ou gozando do período teocrático, mas no período dos reis de Israel, esta nação agora está debaixo do período monárquico, o período da monarquia. Nós veremos esta transição do período teocrático, teodeus, cracia, governo, ainda no primeiro livro do profeta Samuel, ali por volta do capítulo de número 8. A nação vai chegar até Samuel, e esta nação só tem um pedido, só tem um desejo. Eles queriam um rei. A Bíblia diz então que Samuel vai ter com o Senhor, e o Senhor diz a Samuel que aquele povo não está rejeitando a ele, mas está rejeitando ao próprio Deus. Então nós veremos agora ser levantado o primeiro rei em Israel, a saber, Saul. Uma vez Saul sendo rejeitado por Deus, a Bíblia diz que agora quem vai assumir o governo é Davi. Davi vai reinar durante um período de 40 anos. Uma vez que Davi também deixa o trono, quem vai assumir o governo agora é Salomão, seu filho. Porém, todavia, quando Salomão sai do governo, quem assume o governo agora é Roboão. E a Bíblia diz que Roboão não vai tomar conselho com os anciões, pelo contrário, Roboão vai tomar conselho com os mancebos, ao ponto dele dizer que apenas o dedo mindinho da sua mão pesaria mais do que toda a mão de seu pai. Isso vai gerar um descontentamento dentro da nação. Então eles vão levantar agora Jeroboão primeiro, naquilo que passa a ser conhecido agora como o reino norte de Israel. A nação agora está dividida. O reino que outrora era um reino unido, coeso e unificado, agora trata-se de um reino dividido. Duas tribos estão ao sul, conhecido como Judá, e vindo ter capital em Jerusalém. 10 tribos estão ao norte, conhecido como Israel, e vindo ter capital Samaria. A Bíblia diz que agora o Acabe, filho de Onri, ele vai ser o 7º monarca a assumir o governo do reinado norte de Israel. Quando a Bíblia fala de Acabe, a Bíblia é muito enfática em dizer que ele fora o pior governante que esteve sobre a jurisdição daquele rei. Não obstante a isso, o Acabe agora vai lá na terra dos Sidônios. O Acabe vai na terra de Etibaal, rei dos Sidônios. Pastor Josué, o Acabe é judeu. O Acabe é israelita.
E ele sabia que era estritamente proibido casar-se ou dar-se em casamento com mulheres pagãs estrangeiras. O Acabe está indo buscar do lado de fora aquilo que ele teria que encontrar do lado de dentro. O Acabe está fazendo uma aliança, está casando com a sacerdotisa de Baal. O reino já estava vivendo um período de declínio concernente à sua espiritualidade. A apostasia estava instaurada dentro daquele lugar. Um povo que outrora experimentara a mão de Deus os tirando com um braço forte das terras do Egito. Um povo que experimentou um período de 40 anos de peregrinação no deserto, sendo provido em tudo por Deus, agora está deixando de adorá-lo para adorar a falsos deuses. Porém, todavia, quando o Acabe vai inserir a Jezabel dentro do reinado de Israel, é a Bíblia quem diz que o culto a Deus passa a ficar quase escasso. E o culto aos Balaíns vão ganhando proporções cada vez maiores. Isso aqui mexe comigo, porque Jezabel não é alguém que estava dentro. Jezabel é alguém que estava vindo de fora. Mas você consegue perceber que quando ela entra dentro desse cenário, ela não entra sozinha, ela entra com uma gama de falsos deuses. É Baal, Moloque, Azera, Astarote. Ela está fazendo com que o povo deixe de adorar a Deus e comece a adorar a poste ídolos. O culto a Baal está em evidência. O culto aos falsos deuses estão ganhando cada vez mais proporção. E o que me dói neste processo? É porque alguém está vindo de fora, mas está influenciando do lado de dentro. E desculpe a minha sinceridade, nós nunca precisaremos de nada que tem lá fora para influenciar o nosso culto aqui dentro. Culto a Deus não pode ter mistura. Pare com esta ideia urgentemente de que para mantermos jovens dentro da igreja precisamos de subterfúgios que tem lá fora. Não, a igreja não será influenciada por nada que tem lá fora para mudar o culto aqui dentro. Igreja ainda é igreja, pastor ainda é pastor, altar ainda é altar, santidade ainda é santidade. Aqui não, Satanás, nós não nos curvaremos a esse sistema que está sendo implantado lá fora. A igreja não vai ser influenciada, a igreja vai influenciar. Tem alguém que pode levantar uma das mãos aqui na manhã deste dia? Cadê a geração que não vai se permitir ser corrompida, se contaminar? Cadê a geração que não aceita o que é de lá interferir no culto aqui? Diga alguma coisa para adorar Jesus, se você crê que esta palavra é verdadeira. Nada contra, mas aí vem com esta ideia de não vamos modernizar mais o ambiente do culto. O culto nem é para a gente. O que você quer? Modernizar ambiente de culto com subterfúgios, como se culto fosse para homem. Culto não é para homem, culto é para Deus. Ela é mantra, reva sombra, raça. E eu venho aqui dizer que se tiver mistura no culto, pode se fazer de tudo, mas não sobe como cheiro suave as narinas do Altíssimo. Treme ontereva sombra raça. Paremos urgentemente de querer misturar o que é santo, porque o profano não pode influenciar naquilo que é santo da parte do Senhor. Aí o problema é que a gente está confundindo demais esta ideia de que o mundo está entrando dentro da igreja. Eu sou um jovem, sou um rapaz, e aceito ser repreendido se a minha fala estiver equivocada. Desconstruamos também, por favor, esta ideia de que o mundo entra dentro da igreja quando a cor da parede da igreja é preta.
Se o maior problema de uma igreja fosse a cor de parede, pintava de branco e estava tudo resolvido. Sabe quando é que o mundo entra dentro da igreja? É quando as coisas de lá parecem ser normais aqui. Que história é essa de jovem ter relações antes de um casamento? Que história é essa de que o jovem pode escolher o que ele quer, porque agora tem a tal ideologia de gênero? As coisas de lá não podem ultrapassar daquela porta para influenciar aqui. Pecado ainda é pecado, adultério é adultério, fornicação é fornicação, e nós não vamos normalizar as práticas deles aqui dentro deste lugar. Ainda tem uma geração que diz não para o pecado, ainda tem uma geração que diz não para a pornografia, ainda tem uma geração que diz não para o sexo antes do casamento, ainda tem uma geração que anda em santidade diante da presença de Deus. Deixa eu ver se tem alguém que faz parte desta geração, que está inserido aqui neste lugar. Diga alguma coisa para adorar Jesus, se você crer. Então paremos com esta ideia. Porém há um embate aqui, há uma guerra, e a guerra é de vários deuses contra um Deus. E quando eu olho para a Bíblia, pastor Josué, eu vejo na Bíblia que tem diferenças dos deuses deles para o nosso Deus. E quem são os deuses deles? A Bíblia pode dizer que são os deuses do Salmo 115. São obras de mãos humanas. Têm pés, não andam. Narinas, não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Esses são os deuses deles. E quem é o Deus da igreja? Ainda antes que fosse dia, Ele é. E não há quem possa escapar das suas mãos. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Escute isso. Eu faço uma pergunta. Se pegássemos os deuses do mundo e lançássemos dentro do mar, eles morreriam afogados, sim ou não? Sim ou não? Não. Não, porque eles não têm vida. Eles simplesmente afundariam. Se pegássemos os deuses do mundo e lançássemos dentro do fogo, eles morreriam queimados? Não. Simplesmente seriam incinerados. E o Deus da igreja, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. E se passarem pelos rios, pode ficar tranquilo, não vão submergir. Erinaldo, e se eu passar pelo fogo, deixa eu te dizer uma coisa: se tu passar pelo fogo, não tem chama nenhuma que arde em ti. Ele é o quarto homem dentro da fornalha de fogo ardente. Enquanto os deuses do mundo afundam e é queimado, o Deus da igreja caminha sobre as águas, abre o mar vermelho e passa dentro do fogo para fazer você caminhar no meio das dificuldades. Quem serve a esse Deus? Diga alguma coisa para adorar Jesus. Só que quem olha para o cenário, aparentemente quem está ganhando a guerra é Jezabel e os seus deuses, porque o povo está deixando de adorar a Deus. Aí Deus agora decide intervir no cenário. E eu gosto da maneira de Deus trabalhar. Está escrito: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. E por que eu acho tremendo a forma de Deus agir? Meus pais que estão aqui na minha retaguarda conhecem bem mais do que esse jovem. Os eruditos dizem que o lugar que Elias residia, o pequeno vilarejo de Tisbe ou Tisbé, nas regiões montanhosas de Gileade, nem constava nos mapas daquela época. Logo eu fiquei perguntando, Johannes, se a terra é inóspita, se o lugar não tem notoriedade ao ponto de nem constar nos mapas, como é que Deus achou Elias? Se na ótica natural das coisas, como é que funciona? Como é que um homem trabalha? Para você ser escolhido, você precisa ser o quê? Visto. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Tem gente que diz: vai ter aí, o pastor Moisés vai separar algumas pessoas para o ofício. Alguém diz: rapaz, se destaca, rapaz, aparece. E se eu te disser que isso é coisa de homens? E Deus nunca gostou de quem se apresenta demais? Deus tem uma especialidade, me pergunta qual? Escolher os escondidos.
Ah, mas eu estou aparecendo para ver se Deus me escolhe. Deus está dizendo, não, a minha especialidade é outra. Eu sou especialista em escolher os escondidos. O lugar é inóspito, a terra não tem notoriedade. E aí você vem e começa a sua desculpinha. Erinaldo, como é que Deus vai me escolher se o lugar que eu moro é uma terra inóspita, nem tem notoriedade? Eu vim aqui para te dizer, e Deus depende do teu CEP para poder fazer alguma coisa? Deus depende da tua geografia para poder te escolher? Se dependesse da geografia, nem aqui você estava. Deus me trouxe de Fortaleza para dizer para alguém, eu não te escolho pelo teu CEP, não te escolho pela tua geografia. Eu só preciso de um disponível para ser usado nas minhas mãos. Levante a mão para receber uma palavra de Deus aqui esta noite, esta manhã. Se Deus quiser te levantar, Ele vai no beco, na viela, Ele vai aonde você estiver, mas Ele te escolhe, porque Ele não está atrelado à sua geografia, para poder comissionar você para uma grande obra. Quem crê que é manhã de Deus colocar os olhos e levantar alguém para fazer a diferença no meio dos iguais? Diga glória para Jesus. Me ajude a pregar, diga para alguém, Deus conta com você. E melhora, diga aí, Ele não depende da sua geolocalização. Ele já encontrou você independente do ambiente que você se encontra. Quem crê que esta palavra tem endereço, diga glória para Ele. Aí o Elias aparece. Aí o Elias agora vai confrontar a maior autoridade governamental dentro do reino, o Acabe. E a conjectura minha, evangelista Cleito, é minha. Eu acho que o Elias era cearense. O Elias era cabra macho. O Elias chegou para o Acabe e disse, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual perante a face eu me ponho de pé. Não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Por favor, entenda isso. O Elias está dialogando com Acabe, sim ou não? Melhor esse sim, sim ou não? Se o Elias está dialogando com Acabe, o Elias está diante da face de quem? Se o Elias está tendo um diálogo com Acabe, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual perante a face eu estou em pé, o Elias está diante da face de quem aqui? Do Acabe. Mas o que o Elias disse para o Acabe? Como vive o Senhor Deus de Israel, o qual perante a face eu me ponho em pé. Sabe o que o Elias está dizendo para o Acabe? Eu não tenho vida de pé só diante de homens, mas eu tenho vida de pé diante da face de Deus. Porque ter vida de pé diante de homens é marionete. Ter vida de pé diante de homens é estereótipo. Agora ter vida de pé diante de Deus é posicionamento e relacionamento. Vai apertar um pouquinho, até quando? Você vai querer viver uma vida dúbia, está de pé diante de homens, mas já está caído há muito tempo diante da face de Deus. Até quando você vai querer enganar teu líder? Erinaldo, mas meu líder me vê de pé. Aí eu te pergunto, mas como é que Deus está te vendo? Tem gente que consegue ficar de pé diante de homens, mas já está caído há muito tempo diante da face de Deus. E a prioridade de Deus não é nos ter de pé somente diante dos homens, porque diante dos homens eu mostro o que eu quiser mostrar. Diante dos homens eu visto as minhas máscaras, eu coloco as minhas armaduras. Diante dos homens eu sou o que eu quero mostrar para eles. Agora diante de Deus, você é quem você é de verdade. E chegou o tempo da gente parar de estar de pé aqui. Mas quando sairmos daqui, a nossa realidade é que já estávamos caídos há muito tempo. Eu te pergunto, será que vale a pena mesmo manter esta pompa de que continua de pé, sendo que você já caiu há muito tempo? Vale a pena mesmo você viver, e desculpa a palavra forte, uma espiritualidade fajuta?
Vale a pena mesmo você só entregar um culto estereotipado, você só entrega o que tem por fora, quando na verdade o profeta diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestimentas. Está no tempo da gente parar de querer impressionar os outros com as nossas performances. Não é sobre performance, é sobre rendição diante da face do Altíssimo. Agora eu pergunto: como é que um homem fica de pé diante de outro homem? Nessa posição aqui, na vertical. Agora, como é que um homem fica de pé diante de Deus? De pé diante dos homens eu fico desse jeito, mas de pé diante de Deus, como é que eu fico? O problema é que a gente quer ficar muito tempo de pé diante dos homens, mas não passamos sequer pouco tempo de joelhos diante da presença de Deus. Sabe qual é a palavra desta manhã para as nossas vidas? Voltemos ao lugar do relacionamento. O problema é que parece que estar de pé diante dos homens é tão fácil. Não requer renúncias, não se quer uma vida de obediência, não se quer até uma vida de devocional com Deus. Parece que nós acordamos pela manhã e a nossa prioridade é nos apresentarmos para os homens, pegar os nossos smartphones, ver as notícias atualizadas e não acordar de manhã e dizer: bom dia, amigo Espírito Santo. Não acordar de manhã, abrir a sua Bíblia e ter um devocional para começar o dia ouvindo a voz de Deus. Você pode levantar uma mão com muito respeito aqui nesta manhã. Que este culto seja um divisor de águas, e que nós possamos encontrar uma vez mais o lugar do relacionamento de intimidade com Deus. Até quando viveremos uma vida de pé diante deles, sendo que já estamos caídos diante da face do Altíssimo há muito tempo? Esta manhã é uma manhã de posicionamento, de realinhamento, e uma manhã de você entrar onde há tempos você não tinha mais entrado. Abre a porta do teu quarto, entra lá dentro, fecha, ora o teu Pai secreto, e aquele que te vem oculto em público te recompensará. Quem crê que o convite desta noite, desta manhã, saia de espiritualidade rasa e entre no espiritualidade profunda? Cadê a juventude que ainda conhece o lugar do relacionamento? Diga alguma coisa para adorar Jesus, se você crê que esta palavra é verdadeira. Ele tem saudades de quando a gente passava a madrugada de joelhos. Ele tem saudade de quando abrimos a boca e não era apenas para pedi-lo, mas era para entregar o nosso melhor diante da face do Altíssimo. Quem crê que esta manhã Ele reservou para dizer: eu tenho saudade de quando os meus filhos entravam dentro de um ambiente do relacionamento para ter intimidade comigo. Então não adianta estar de pé diante dos homens se já está caído diante de Deus há muito tempo. E eu vou te provar com Bíblia que a prioridade de Deus não é nos colocar de pé primeiro diante dos homens, mas é nos colocar de pé primeiro diante da face de Deus. Marcos 2, 4 homens vão levar um paralítico até a presença de Jesus. Aí quando aquele homem desce até Jesus, Jesus olha para ele e diz isso aqui, ó: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus, arrazoando em seus pensamentos, disseram isso aqui, ó: e quem é esse para perdoar pecados? Aí Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer levante e anda, ou perdoados estão os teus pecados? O que foi que Jesus disse primeiro para o homem? Levante e anda. Jesus disse o quê? Perdoados estão os teus. Só que quem está olhando para ele fisicamente ainda continua vendo ele o quê? Caído. Só que sabe o que eu imagino ele dizendo? Posso estar caído diante de vocês, mas na hora que ele me perdoou,
Ele me colocou de pé diante da presença dele. Alguém olhava e dizia: tu continua coxo, paralítico. Ele está dizendo: posso estar assim diante de vocês, mas o perdão dele me ergueu e me colocou de pé. Tem alguém que foi perdoado por ele aqui nesta manhã? Se ele não lhe perdoou, eu vou respeitar o seu silêncio. Mas se ele não lhe perdoou, diga alguma coisa para adorar Jesus. Cadê o barulho dos perdoados aqui em Solomópolis? Diga alguma coisa para adorar a ele aí. É mandar a canto, é me avaciar. Tromitre a sombra vacianda. Eu consigo sentir a presença dele aqui nesta casa. Vamos correr? Aí o Elias diz: segundo minha palavra, não tem orvalho nem tem chuva. Como era o costume de profetizar no Antigo Testamento? Assim diz o... Só que Elias disse: quem está dizendo sou eu. Segundo minha palavra, não tem chuva e nem tem orvalho. Vocês são inteligentes? Se o Elias disse que não cairia chuva nem orvalho, e de fato não caiu chuva, nem subiu o orvalho da terra, e se que o Elias disse aconteceu, o Elias tem o quê? Se eu dissesse aqui agora: Jesus vai mandar fogo do céu, e caísse fogo do céu, sabe o que é que vocês iam dizer? Rapaz, o presbítero Arinaldo tem autoridade, porque ele disse e aconteceu. Então quando o Elias disse não cai chuva nem tem orvalho, o céu disse: fecha tudo aí em cima. O Elias tinha autoridade. Só que aqui tem um problema, porque a autoridade é final de um processo. Autoridade é algo que todo mundo percebe. É as meninas que cantaram aqui em cima e alguém dizer: rapaz, como elas têm autoridade quando cantam. Porque a autoridade é só final de processo. Para ter autoridade aqui, é reflexo de vida de intimidade, onde não tem ninguém vendo. O problema é que você só quer o final do processo. Eu quero autoridade. E por que você não começa a ter uma vida de intimidade? Por que é mais fácil encurtar os caminhos e dizer: quando eu cantar, eu quero cantar com autoridade? Aí sabe o que é que eu digo para você? Pois comece a alimentar uma vida de relacionamento, de intimidade. Porque a intimidade diante de Deus te dá autoridade para você falar diante dos homens. Eu vou repetir isso aqui. Só que a gente só quer autoridade, a gente só quer o final do processo, a gente só quer o que dá notoriedade. Eu quero ter autoridade, pois eu te convido a voltar a colocar a cara no pó, no ambiente da intimidade. E sabe por que tem guerras que já eram para ter acabado há muito tempo e não acabou ainda? Porque você não tem noção da autoridade que você recebe no lugar da intimidade. Se você entendesse a autoridade que tu recebe naquele culto de oração que tem tu mais dois, o resto é cadeira, tu voltava para casa igual Elias. Tu voltava desse culto dizendo: segundo minha palavra, a minha casa será liberta. Segundo minha palavra, os meus filhos servirão ao Senhor. Segundo a minha palavra, a porta fechada vai ter que abrir. Eu vou convidar você pelo menos por 10 segundos. Tem crente que tem vida de intimidade aqui neste lugar? Pois eu vou convidar você a colocar sua autoridade em prática. Você pode abrir a boca aqui esta manhã e começar a liberar uma palavra sobre a tua casa. Diga, porque Tiago diz que Elias era homem sujeito às nossas próprias vontades. Elias não era melhor do que eu. Elias não era melhor do que você. Se você tem intimidade, coloca a tua autoridade em prática nesta manhã. Abre esta boca aqui neste templo e decretiza: vai ter que acontecer segundo minha palavra. Vai ter que acontecer na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Levante a mão e não só levante a mão. Abra a boca, porque no mundo espiritual alguma coisa vai acontecer. Enquanto você profetiza aqui, o céu está se movimentando a favor do seu povo nesta manhã. Cadê os crentes que têm coragem de colocar a autoridade em prática aqui neste lugar?
uma manhã de intimidade. Então, por favor, por 30 segundos eu vou melhorar. Abra a boca e profetiza alguma coisa, porque você decreta aqui embaixo e o céu confirma lá em cima. Cadê os adoradores? Deixa eu ver barulho de crente que vai abrir a boca para dizer: segundo minha palavra, segundo minha palavra, segundo minha palavra, segundo a minha palavra, alguma coisa vai acontecer neste ambiente. Quem crê que crente que tem intimidade, tem autoridade com o dono do céu, abra a boca, diga glória para adorar o nome de Jesus. Quem crê que Deus está dando decretos, essas cadeias vão quebrar segundo a tua palavra, esses ferrolhos vão quebrar segundo a sua palavra, esse gigante vai cair segundo a tua palavra. É mandar contra a sombra, lembre a vaciar. Eu creio que Deus esta manhã reservou para quebrar as cadeias que aprisionavam alguém. Eu creio que esta manhã Deus reservou para quebrar os ferrolhos que estavam prendendo a mente, o corpo e a alma, a tricotomia de alguém aqui neste lugar. Quem crê que esta palavra é verdadeira, diga glória para Jesus. Então, quando se tem intimidade, ela gera autoridade. Só que você precisa colocar em ordem e em prática. Então Elias disse: não tem chuva, nem tem orvalho. Johanne, se não tem chuva e se não tem orvalho, como é que está a porta do céu, gente? Fechada. Lembra do Gênesis 6? E abriram-se as comportas do céu e houve um grande dilúvio. Se tem chuva, porta aberta. Se não tem chuva, porta. Então Elias agora está vivendo um tempo de quê, gente? De porta fechada. E nós, há quase 6 anos atrás, vivemos o pior período desta última geração, que foi o período da pandemia. Túlio não me deixa mentir, ali em Messejana nós passamos quase 7 meses com as portas do templo fechadas. E é por isso que tem gente que não entende coisa de crente. Eu imagino o mundo quando fechou a porta da igreja, alguém disse assim, ó: como é que eles vão sobreviver se a porta do templo está fechada? Aí o crente abriu a boca e disse: é porque vocês só sabem que a porta da igreja fechou. Vocês só não sabem que o Deus da igreja não precisa de uma porta aberta para poder falar com ela. A porta está fechada, aí o versículo 2 diz assim, ó: e depois veio a ele a palavra do... O Elias está de porta fechada, mas está ouvindo a voz de quem? Até porque não é sobre uma porta aberta, mas é sobre um relacionamento. A igreja nunca dependeu de porta aberta, a igreja dependeu da voz do dono dela. O problema é que tem gente que prioriza uma porta aberta, mas eu priorizo a voz dele. Ainda que ele tranque tudo, ele só precisa continuar falando comigo. Ainda que ele faça com que todas as portas se fechem, eu só não quero é que ele feche a sua boca para deixar de falar com o seu povo. E é por isso que ninguém entendia como é que a gente, os crentes, estávamos vivos. Era ansiedade, depressão, síndrome de pânico, doenças psicossomáticas, pastores cometendo suicídio e alguém dizendo: e como é que esse povo está se segurando? É porque tinha uma voz que nunca deixou de falar conosco. E talvez eu estou pregando para alguém que viveu isso aqui na pele. Era você dentro do seu quarto, cheio das suas ansiedades, das suas crises. Mas me diz qual foi o dia que aquela voz deixou de entrar dentro daquele quarto, de soprar dentro daquele lugar, e de dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu não vim pregar para quem depende de uma porta aberta, eu vim pregar para quem é dependente de um relacionamento com Deus. Você pode abrir a mão, abrir a boca e levantar a mão aqui neste lugar?
Não cesse a voz do Senhor para falar conosco. Que ainda que algumas coisas saiam do nosso controle, só não nos deixa, Senhor, ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é direção. A Tua voz nos norteia. A Tua voz é que acalma as tempestades instauradas dentro de cada um de nós. É a Tua voz que nos sustenta. É a tua voz que nos guia. É a Tua voz que vem como um bálsamo no meio das crises existenciais que a gente enfrenta nos nossos dias. Eu não lhe pedi isso nenhuma vez, mas por favor, pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Diga para ele: tem uma voz que te acalma, tem uma voz que te levanta, tem uma voz que sara as tuas feridas, tem uma voz que entra dentro daquele quarto para acalmar o vento, para cessar uma... Tem uma voz que dá direcionamento ao seu povo. Cadê a igreja de Solomópolis, que é totalmente dependente desta voz? Como diz o louvor, Tua voz é livramento. A Tua voz, Senhor. Cadê o povo que não depende de portas, mas depende de ouvir a voz do amado? Esta manhã, ouça a voz dele falando ao seu ouvido, não somente aos seus ouvidos, mas falando aos nossos corações. Quem é dependente desta voz, abra essa boca para adorar o dono dela aqui neste lugar. É camanto rabadara sombra vácia, o ministre a sub que me ateriafar. Esta é a voz como voz de muitas águas. Esta é a voz que faz a terra tremer. Esta é a voz que o inferno recua. Esta é a voz que o câncer não resiste. Esta é a voz que tem toda a autoridade nos céus, na terra e até debaixo dela. Cadê os que são dependentes da voz de Deus? Abra uma boca para adorá-lo na beleza da sua santidade. Prêmio cante sobre a sanda. Isso, você tem liberdade para adorar. Eu creio que ele ainda batiza no meio de um culto. Eu creio que ele ainda cura no meio de uma palavra. O que é o câncer para esta voz? O que é a morte para esta voz? O que era a enfermidade para esta voz? Esta voz, quando ela abre a boca, Johannes, ela tira morto há 4 dias de dentro do sepulcro. Esta voz, quando ela abre a boca, ela diz: aquieta-te, vento, e acalma-te mar. Cadê os crentes que ainda dependem da voz do dono da igreja? Abra uma boca para adorar o nome dele aqui nesta casa. Você tem 10 segundos aí para adorar a ele? Você tem? Canto rebasse andereva sombra, a minitria sobre a vaciéria, como nutri que minuti rebara sobre neme como no cielo. Entre a sombra vas. Olha como é que ele quebra o arco. Olha como é que ele corta as lanças. Olha como é que ele queima os carros do inimigo no fogo. E esta voz diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Teme a sede sobre a é ministre a sombra. Ouça a voz dele aí onde você está. Ouça esta voz aonde você está. Ouça aquela voz que na madrugada te visita. Ouça aquela voz que quando você recebeu o diagnóstico do câncer, ela disse: eu não perdi o controle de nada. Quem crê que Deus está falando conosco? Me adorece a vácia. Termino.
Ah, como eu creio que Deus ainda usa seus vasos numa terra. Delesio mandorevas. Me escute. E depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te daqui, ou retira-te daqui. É por isso que eu digo que a Bíblia é perfeita, a gente que inventa demais. Qual é o diálogo de Deus com Elias? Retira-te daqui. Se Deus dissesse assim, Johannes, retire-te daí, era Deus dizendo: nós não estamos no mesmo lugar. Ele não disse retira-te daí, ele disse retira-te daqui. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Elias? Porta fechada não te priva de presença, Elias. A porta está fechada, mas eu continuo aqui. João 20:19, os discípulos estavam trancados. Aí de repente Jesus aparece no meio deles sem precisar botar a chave na porta. A porta está trancada, mas os discípulos têm presença. E Jesus olha para eles e disse: Shalom, tenham paz. E é por isso que ninguém entende coisa de crente. O crente está de porta fechada, mas tem paz. Tem gente de porta aberta que não consegue nem dormir. A porta está fechada, mas a presença é garantida. E se tem presença, a presença te traz paz que excede todo entendimento. Agora Deus vai dar uma direção, a gente corre para concluir. Retira-te daqui, vai para o Oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha como às vezes Deus nos confronta. O Elias acabou de ser usado, porém Deus agora o precisa tirar de cena. E a orientação é: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Neto me diz que a palavra Querite é cortar, moldar e deixar da medida certa. Aí olha como é que Deus trabalha diferente dos homens. Se a palavra Querite é cortar, moldar e deixar da medida certa, mais uma vez eu aprendo que Deus trabalha diferente dos homens. Porque antes da palavra Querite tem uma palavra: esconde-te. Se Querite é cortar, moldar e deixar da medida de Deus, por que Deus é diferente dos homens? Porque os homens, para te cortar, para te moldar e para te tratar, os homens te expõem. Mas Deus te esconde. Porque relacionamento com Deus não é exposição, relacionamento com Deus é intimidade. Eu nem sei quem precisa ouvir isso, mas fique tranquilo. Porque se Deus precisar lhe poldar, se Deus precisar lhe cortar, Ele nunca vai te expor nesse tratamento. Porque Deus não trabalha expondo, Deus esconde alguém para passar pelo Querite que só Ele tem acesso. Pela segunda vez eu vou lhe pedir, você pode pegar na mão dessa pessoa e dizer para alguém: diga, nesta manhã, Deus preparou um Querite para cada um de nós. Porque tem coisas que se nós não tiramos, Ele vai precisar tirar dentro do Querite. Tem coisas que se nós não arrancamos, Ele vai arrancar. É preciso passar pelo período da poda. Nesta manhã Deus está falando conosco. Eu preciso cortar alguns galhos velhos. Eu preciso aparar algumas coisas que precisam ser paudadas, cortadas, tiradas de você. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dando fruto, ele poda para que ele frutifique muito mais. Tem propósito na poda do céu. Ele corta agora para que você consiga produzir mais na frente. Você crê que esta manhã Deus está conduzindo cada um de nós para um ribeiro? E alguém vai dizer: cadê ela que não canta mais? Cadê ele que não prega mais nem culto de criança? Você vai dizer: porque eu estou no período do Querite. Eu estou passando pela poda, pelo tratamento. Eu estou no molde do Altíssimo. O Altíssimo está me moldando. Quem crê que é uma manhã dele nos planar, dele nos colocar na sua medida, diga glória para Jesus. Para nós concluirmos, a orientação foi essa, Johannes: saia daqui, vá para o ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. Geograficamente, pastor Josué, na sua expansão, na sua geografia, quem era maior, o Querite ou o Jordão, gente? O Jordão. O Jordão é rio, o Querite é ribeiro. Aí tem aquelas coisas que Deus parece que quer testar o vaso, né? Deus disse assim: sai daqui, Elias, vai lá para o Oriente e se esconda no ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Parece que eu vejo Elias dizendo: tá certo, eu estou te obedecendo, eu estou ouvindo a tua voz, eu estou na tua direção. Aí o Senhor quer que eu fique no pequeno de frente para o grande? Aí Deus disse: por que o Senhor não me bota logo no Jordão? Porque eu não trabalho por tamanho, eu trabalho por propósito. Não, mas o Jordão é maior, a expansão do Jordão é maior. E Deus dizendo, vou repetir, Elias, não é por conta do tamanho, é por conta de um propósito. A gente tem a tendência de querer ir para o grande, mas Deus supriu as necessidades do Elias no Querite. Porque Deus supre necessidade grande usando coisas pequenas. E talvez você está aqui e está se confrontando com Deus e dizendo, mas eu queria estar lá, porque lá é maior, lá tem porcelanato, lá tem telão de LED, lá a estrutura é melhor. E Deus está dizendo, para que tu está olhando para o tamanho? Se eu nunca levo você para um ambiente se não tiver um propósito com você no ambiente que eu estou te colocando. E qual era o propósito? E tu beberás do ribeiro. Quando a Bíblia fala das águas do Jordão, o texto que se destaca é a 2 de Reis 5, os questionamentos de Naamã. E não era melhor não as águas de Abana e Farpá do que as águas sujas e barrentas do Jordão? Era Deus dizendo para Elias, Elias, o ribeiro é pequeno, mas é ele que vai matar a sua sede. Diga para alguém, Deus já reservou o ambiente para matar a sua sede. Diga, pode ser pequeno, mas vai suprir tua necessidade. Pode não ter estrutura, mas vai suprir as suas necessidades. Quem recebe uma profecia aqui nesta manhã, me tá lá sombra vácia. Eu não sei para quem era esta palavra, mas Deus irá suprir necessidades grandes, usando coisas pequenas. Erinaldo, mas a necessidade é grande, mas eu trabalho do jeito que eu quero, ainda uso coisa pequena para suprir necessidades grandes. Quem agarra esta palavra como profecia? Você pode se colocar de pé comigo aqui esta manhã? O Elias bebe do ribeiro, come pão e carne, carne e pão, pão e carne, carne e pão. Aí a Bíblia diz que vai passar o tempo. E quando o tempo passou, Jorge, o que foi que acabou, gente? A água. O corpo humano, para sobreviver, ele precisa mais de quê, gente? De água. O Elias está obedecendo a voz de quem? De Deus. Na direção de quem? De Deus. No lugar que quem colocou ele? Deus. Só que agora tudo que o Elias precisa para se manter vivo é de água. Só que a água fez o quê? Acabou. Seja sincero. Quando acabou a água, tu vai culpar quem? Sabe o que a gente ia dizer? Só estou aqui porque o Senhor mandou. Só estou aqui porque está na tua direção. Só estou aqui porque estou te obedecendo. E agora que a água acabou, a gente culpa quem? Seja sincero. Sabe o que a gente ia dizer? E agora o Senhor deixou faltar água. A primeira ideia que vem à sua mente é que a água acabou por culpa de Deus. Aí eu te pergunto, a água acabou por culpa de quem? Segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho. Foi Deus que disse? Está faltando água por conta da oração de quem? Então aprenda a lidar com as consequências daquilo que foi pedido seu lá atrás. Acabou a água. E eu pergunto, quando acabou a água, Elias saiu de lá? Porque nunca foi sobre uma água, sempre foi sobre uma voz. Eu vou repetir. Elias, acabou a água. E o Elias disse, nunca tive aqui por causa da água.
Sempre estive aqui por causa de uma obediência. E eu só saio daqui quando a mesma voz que me mandou vir abrir a boca e me mandar sair daqui. Porque não é sobre uma providência, é sobre a voz de um provedor. Talvez alguém está olhando para vocês dizendo: sai do conjunto, sai do departamento, entrega a regência, e se abre a boca e diz: não, tu não entendeu. Não é sobre uma oportunidade, não é sobre vestir uma farda, não é sobre compor um departamento, é sobre uma voz que me direciona. Eu não ando por provisão, eu ando por direcionamento. Cadê a igreja que ainda é dependente da voz que direciona, da voz que dá norte, da voz que te dá o caminho? Quem crê que esta palavra desta manhã é uma palavra que diz: seja direcionado pela voz e não pela providência desta voz. Acabou a água, mas eu não estava aqui por causa do que Ele pode me promover. Eu estava aqui por causa de um relacionamento. Eu estava aqui por causa de uma obediência. Eu sempre estive aqui por causa de uma direção. E eu queria que você fosse muito sincero nesta manhã. Eu vou pedir os meninos, nem sei quem vai cantar, mas eu vou pedir para eles adorarem. E eu queria que você fosse muito sincero aqui na manhã deste domingo. Erinaldo, eu vim para o culto sedento. Erinaldo, eu estou morrendo de sede. E Deus te convida nesta noite para você sair do seu lugar nesta manhã, porque tem um manancial de água saindo do trono deste altar. Se você é um jovem que tem temor e tremor a Deus, Erinaldo, eu vivi uma vida dúbia. Eu estava de pé diante dos meus líderes, mas eu estava caído dentro de um banheiro na tela de um smartphone. Erinaldo, eu estava de pé diante dos meus líderes, mas eu estava caído na tela de um notebook com um site pornográfico aberto no meu quarto. Eu quero que você tenha só uma coisa: temor e tremor a Deus. Erinaldo, eu preciso voltar ao lugar do relacionamento. Eu preciso, Erinaldo, aprofundar a minha intimidade. Eles vão orar, eles vão adorar, nós vamos orar. E eu poderia sim mandar você aqui contar 1 minuto de glória, depois mandar você dar 7 pulos, e isso aí não ia mudar nada. Eu quero convidar você a ser sincero com Deus aqui nesta manhã. Eu te convido, se esta palavra falou contigo de alguma forma, vem até este altar. Nós queremos orar para que esta manhã Deus possa colocar jovens de pé, para que esta manhã você possa ser direcionado e voltar a ouvir a voz do amado. Se esta palavra de alguma forma falou contigo, você se sentiu direcionado pela voz de Deus, eu quero que você saia do seu lugar e ocupe esse espaço aqui na frente. Nós vamos orar. E eu creio que Jesus ainda batiza de manhã. Eu creio que Jesus ainda renova jovens de manhã. Eu creio que Jesus ainda cura jovens de manhã. Venha para cá, porque esta manhã essa depressão não vai te vencer. Esta crise de ansiedade não é maior do que a voz. Venha, 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 venha. Se você crer que Deus... Outro igual não há. Diga isso. E outro igual. Você pode abrir a boca e dizer: Ele está aqui. tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo está sendo consumido, deixa. mas ele está aqui. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Pau tem que cheiro cair. dele aqui. A mentira irão se curvar, irão reconhecer, Terão que confessar que só há um Deus, que só há um Deus em toda a terra e outro igual não há. E outro igual não Diga, há. diga, diga, não tem outro igual ao nosso Deus.
Esse é o Deus que renova, esse é o Deus que batiza, esse é o Deus que cura, esse é o Deus que levanta. Jesus, me dá um sinal que o Senhor está neste ambiente. Comece a soprar, Senhor, nos quatro cantos desta casa. Onde estiver um jovem cheio do teu Espírito, que ele não venha mais falar em português, mas coloca coloca agora línguas repartidas como que de fogo. Derrama agora, Senhor, uma porção sobre este povo. Faz de novo, Senhor. Faz como em Pentecostes. Sopra o teu vento veemente e impetuoso. Como diz aquele louvor neto, a nossa geração tem lenha para queimar. Pode incendiar. O altar já está pronto. A lenha já está colocada. Manda fogo, Jesus. Acende outra vez a chama em nós. Acende outra vez a chama em nós. Quem crê que esta manhã o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não vai se apagar. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Vem, Jesus. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Batiza. 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 Eu creio que o Senhor ainda é o mesmo. Se o Senhor quiser tomar os jovens agora, numa marcha de autoridade, vai. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Cadeias estão sendo quebradas. Ferrolhos estão sendo quebrados. Jovens estão... É minúcia. E me de como não se revela sobre a fé. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Acende outra vez a chama. Vem. 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 A nossa geração tem lenha para queimar. Pode incendiar. É macamanu se revácia. É midicomanu se revaracamunu se retá. Vem com teu fogo para consumir todo o pecado. Vem com teu fogo para consumir toda a imoralidade sexual. Vem com teu fogo para consumir todo espírito de lesbianismo, todo espírito de homossexualismo. Esta geração é santa. Esta geração é a geração do altar. Esta geração é a geração do compromisso. Esta geração é a geração que ainda tem lenha para fazer o fogo. Quem crê que esta manhã era uma manhã de repararmos o altar, de colocarmos a lenha e dizer: manda fogo, Jesus. Responde com fogo esta manhã. Queima da sombra vácia. É meditre a sombra núbria fa. Eu vou terminar, mas eu vou. É minucamantia. Quemunuti revará como nuci revácia. Esse espírito de depressão não é maior. Este espírito de suicídio não é maior do que o teu Deus. Jesus, quebre agora toda a cadeia na mente destes jovens. Toda a cadeia, Senhor, que estava, Senhor, aprisionando a mente nos pecados de estimação. Emitre a sombra vácia. Isso. Do Espírito. Há um oceano de água sendo inundado aqui nesta manhã. É Bacamanasse, é Mútria. Luque televose anderevácia. É Midítrio sombra vácia. Ah, como ele está passeando no meio da casa. Ah, como ele está passeando no meio do povo. Oh, Ziantorremis, Deus da minha Tricho de Rebrosoma, Luke telete como no toproma na cama nutriafa, e me di como não se ergue a sombra. Tem fogo aqui nesse altar, evangelista Cleber. Tem fogo aqui nesse altar, Jorge.
Espírito, que desce, que desce, que desce, e desce como fogo. vem como em Pentecostes, Vem como em Pentecoste, e enche-nos, e enche-me de novo. para terminar, diga Espírito, 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 vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, que vem desce Espírito. fogo. Seja batizado aí, jovem. Vem como Seja batizado aí, moço. Pentecoste, Não tenha medo, as línguas já estão aí. e enche. Não tenha medo, as línguas já estão aí. É libidora sobre reva sombra. É midi como nutri revara como nunciafá. Deixa esta língua fluir. O inimigo está dizendo não é de Deus, é de Deus. O adversário está dizendo não é de Deus, é de Deus. Não tenha medo, deixa a língua fluir. Abra a boca e diga glória, esta língua vai sair. Glória, 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 glória. A múdria sobre do que manda revácia. É me de comonúncia, recomonúncia fá. Lemitrio subidere vai, ó sombra vai, ó. É me de comonússarando, remidria fuminútrias. Eu consigo ouvir barulhos de línguas repartidas como que de fogo. Olha a nuvem de glória que vai tomar esta casa agora. Toma, Jesus. Toma o ambiente, Jesus. Toma o lugar, recebe a sé. É me di que o telemando rebadará some do que a fácia. É me di como não se redereva sobre até. É mitria sobre a vassobe diquia. É me di como não se recomende. É me di adoria, deria monia, deria fa. Olha o fogo de Deus passeando no meio da casa. Olha as labaredas de fogo sendo liberadas sobre este lugar. Fogo, 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 fogo. Fogo que queima. Fogo que queima todo o pecado. Fogo que refina o ouro. Fogo que liberta. Fogo que queima as cordas. Fogo que traz liberdade. É mando revação minha fá. Segura baixinho uma banda, eu vou devolver. Segura a banda. Para quem está dizendo que isso aqui é emoção, por causa do barulho da banda, me diz. Se é emoção, faz o que Deus vai fazer aqui. Se isso aqui foi emoção, acaba agora. Mas se é o Espírito de Deus, me explica. O barulho de glória agora nesses 30 segundos, ó. Renova Jesus. Renova Jesus. Renova Jesus. Se é o Senhor que está nesse negócio, sopra mais uma vez o teu vento sobre este lugar. Toma esta casa como a tua presença. É badara canto, reva sub terra. É me diz a premacio minutria fa. Vem Jesus. Vem Jesus. Isso. Faz Jesus como no tempo de Joel. Ela só diesia. Vem a banda, vamos terminar, vem. Ela comontriaça. Pedereme ondorossemria semíbia. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Ou servir a Baal ou servir a Deus. Ou pensa mesmo que eu divido a adoração?
Ebrio semi a fai. Emandocende sombra semidria. Quero adoração verdadeira. Ela era sebrio que andara salve. Sei quem são os meus. Endia santi. Telendio deresal arracia. Conheço a voz dos meus. Sei quem são os que têm intimidade comigo. Núbria santi. Eu vou guardar os meus. Estendo as minhas mãos sobre os meus. A praga não toca, porque minha mão não deixa. A peste perniciosa não toca, porque minha mão está escondendo. Até quando quereis servir a dois senhores? Não tem como servir a dois altares e a dois deuses. Ou servir a Deus ou servir a Baal. Quem crê que esta manhã Deus nos direcionou, diga glória a Deus. Quem crê que esta manhã era manhã de estarmos de pé diante da sua face, diga aleluia. Você pode aplaudir Jesus por esta manhã. Você pode dar glória a Deus por esse culto. Você pode abraçar aí pelo menos 3 irmãos que estão perto de ti. E dizer para ele: mais tarde tem mais. Glorifique a Jesus, volte para o seu lugar adorando o nome dele.